e nós estamos aqui para mais essa oportunidade de compartilhar uma mensagem de Deus para o seu coração. Uma mensagem que com certeza vai edificar a sua vida. Uma mensagem que vai trazer ferramentas para que você possa ir mais longe, ir mais alto e mais profundo no seu relacionamento com Deus. Mas também uma ferramenta para você alcançar mais vitórias, para você ter uma maior convicção de onde você está caminhando, a convicção da sua comunhão com Deus, da presença do Senhor na sua vida. Então a mensagem de hoje vai ir para te edificar nessa direção, trazendo uma nova ferramenta que talvez você não conhece, ou se já ouviu falar, não sabe usar essa ferramenta, que é uma ferramenta poderosa que Deus deixou a nosso favor, a seu favor e a meu favor. E hoje, a mensagem de hoje é jejum. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é o jejum? Você já leu na Bíblia sobre o jejum? Alguém já pregou para você sobre o jejum? Alguém falou para você sobre o jejum? Você já ouviu falar sobre o jejum? Então, hoje eu quero falar com você, eu quero compartilhar com você sobre o jejum. Um pouco da minha experiência de vida, com as oportunidades que Deus tem me dado nessa área do jejum, mas o que eu quero falar mesmo é o que a Bíblia fala sobre o jejum. Qual é a importância do jejum na sua vida, na minha vida, na vida de cada cristão, na vida das pessoas que estão buscando a Deus, algo de Deus, uma vitória de Deus, uma bênção de Deus. Há três coisas que nos levam a um relacionamento com Deus. Primeiro, a leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia, a oração e o jejum. Você não pode abrir mão de jejuar. Jejum, o que é jejum, pastor? Jejum é um sinal de dependência de Deus, onde a pessoa aflige a sua alma, se humilhando em oração diante de Deus. E esse se humilhar, né, diante de Deus, esse matar a força da carne e dar um valor maior ao Espírito, isso te aproxima mais de Deus, né? Isso te deixa uma pessoa mais a voz do Espírito Santo de Deus. E é importante nesse tempo tão corrido, de tantas lutas, tantas notícias ruins, diante de um mundo que nós vivemos assim, tantos bombardeios, é importante que você encontre um lugar no seu relacionamento com Deus, em que você se sinta, você perceba que você esteja mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E talvez você só ler a Bíblia não é o suficiente. Talvez você só orar não é o suficiente. É importante que você experimente jejuar. O jejum, quando o apóstolo Paulo fala sobre a luta entre a carne e o espírito, o jejum ele vai matar a força da carne. O jejum tem essa função de matar a força da carne, a física, e fortalecer o seu espiritual e te aproximar um pouco mais de Deus. É interessante, no Velho Testamento, os grandes homens e mulheres, eles jejuaram. Moisés jejuou, os profetas jejuaram. No Novo Testamento, Jesus, o nosso Salvador, ele jejuou e ensinou sobre o jejum, a importância do jejum. Os líderes da igreja primitiva, lá em Atos, jejuavam, né? E nós também, eu e você, precisamos, devemos jejuar, porque o jejum é uma prática não somente normal, mais do que normal, de um servo de Deus, de uma serva do Senhor, de uma igreja que serve ao Senhor, de um pastor que serve ao Senhor, das pessoas que estão buscando de Deus uma vitória, uma bênção. Amados irmãos, há bênçãos, há vitórias, há batalhas que nós só conseguimos alcançar vitória através do jejum. Há provações, há dificuldades que a gente só consegue passar de forma vitoriosa, não se debatendo, tentando sobreviver, não. Nós só conseguimos superar através de oração, mas também do jejum. Precisa caminhar junto, leitura da palavra, oração e jejum. Não vou conseguir aqui explicar para você hoje como você vai jejuar, né? Mas pode ser em outro
em outra live, em um outro vídeo, mas é importante que você aprenda a jejuar. É importante que você busque a Deus, você se humilhe diante de Deus com jejuns. Porque isso é a história do povo de Deus, é a história do servo de Deus, é a história de homens e mulheres de Deus que tiveram sucesso na presença de Deus, que agradaram o coração de Deus. E aí eu quero deixar aqui alguns textos sobre a prática do jejum. Por exemplo, eu anotei aqui Joel 1,14, o profeta Joel, ele vai convocar todo o povo, toda a nação de Israel para santificar um jejum na casa do Senhor. Santificar um jejum, chame todos, até as crianças de peito, que mamam no peito, as crianças de colo, todos parem tudo para se consagrar ao Senhor através de um jejum, que nós queremos uma grande vitória de Deus para as nossas vidas. Há uma convocação desde a criança que mama até o mais idoso, para que todos jejuem e busquem ao Senhor. Mas também, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36 e 37, vai falar da profetisa Ana, de quase 84 anos, que servia a Deus dia e noite, através de oração e com orações e jejum. Em Atos, capítulo 13, versículo 1 e 2, vai falar da igreja em Antioquia, onde havia profetas e doutores, e quando Paulo vai realizar a sua primeira viagem missionária, ele ainda não sabe. A Bíblia diz que eles estavam servindo ao Senhor e buscando a Deus em oração e com jejuns. Estavam jejuando quando o Espírito Santo de Deus disse: apartai-me a mim, Saulo e Barnabé, para uma obra que eu tenho preparado para eles. E aí é a primeira viagem missionária que eles vão fazer em nome do Senhor. Então a igreja vivia com jejuns. Paulo jejuava. O jejum é muito importante para nos manter alinhados com Deus, com os propósitos de Deus, para fortalecer o nosso espírito. Jesus, quando falou sobre a tentação, ele disse: o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então o jejum ele vai nos fortalecer espiritualmente, ele vai nos aproximar de Deus. O jejum não vai te deixar mais forte, não é essa a ideia. O jejum, nós vamos se humilhar e nós vamos nos aproximar mais de Deus, porque quem nos protege é Deus, quem nos abençoa é Deus, a fonte de toda a bênção vem de Deus, a fonte da nossa proteção, a nossa proteção é Deus. Então o jejum vai nos aproximar mais de Deus. E nos aproximando mais de Deus, o jejum vai nos ajudar a sermos vasos mais desimpedidos para o uso do nosso Senhor. Muitas pessoas poderiam ser mais sensíveis à voz de Deus. Muitas pessoas poderiam ouvir melhor a voz do Santo Espírito de Deus. Muitas pessoas poderiam estar sendo mais usados como vasos escolhidos na mão do Senhor, porque você é um vaso escolhido. Eu sou um vaso escolhido. Deus tem nos escolhido para realizar uma grande obra. Mas às vezes nós estamos desimpedidos. Muitas coisas que nos impedem de servir ao Senhor. Muitas coisas que nos impedem de glorificar a Deus, de sermos mais úteis na obra de Deus, no reino de Deus, na casa de Deus. Então o jejum ajuda a sermos vasos mais desimpedidos. Para que o Senhor, para que Deus possa me usar, te usar a sua família, usar a sua igreja, o seu ministério, usar a sua vida, com seus dons e talentos. Então, é importante que você jejue. É importante que você busque a Deus. Talvez você está passando por um tempo difícil. Você já orou. Pastor, parece que o céu é de bronze. Eu oro, parece que Deus não está ouvindo. Você já leu a Bíblia. Você já sabe todos os conselhos bíblicos. E a batalha está muito grande. A batalha está muito grande e você não consegue. Meu amigo, eu quero te dar uma receita que é da Bíblia. Não é nada novo. Talvez você não sabia disso. Você precisa ir para o jejum. Porque o jejum é um recurso a mais que Deus deixou para nós, na sua palavra. O jejum, ele vai nos fortalecer nessa direção. Ele vai turbinar os resultados daquilo que você está buscando de Deus para a sua vida. Então, eu vou repetir essa palavra, que é uma frase de efeito, mas é uma frase que traz muito conhecimento, para você entender. O jejum vai turbinar os resultados daquilo que você está buscando de Deus. Então é um tempo de jejum. É um tempo de batalha, é um tempo de dificuldades, é um tempo de que não vem resposta do Senhor. Quem sabe
é o tempo de jejum. Por que que os grandes homens e mulheres do Velho Testamento jejuaram? Por que que Moisés jejuou? Por que que Paulo jejuou? Por que que Jesus jejuou? Por que que a igreja em Atos 2, em Atos 3, jejuava? Deve ter um segredo abençoador aí. Um recurso que Deus deixou para nós. E hoje a igreja também deve jejuar. Hoje os pastores devem jejuar. Hoje eu e você devemos jejuar. Você precisa aprender a jejuar, a se humilhar diante de Deus, a fortalecer mais o seu espírito e dizer não à sua carne. Eu quero pensar com você em motivos para jejuar. Eu vou jejuar para quê? Eu vou jejuar para quê? Às vezes você fica pensando, eu vou jejuar para quê? Né? Por exemplo, a Bíblia traz para nós alguns exemplos de motivos para realizar um jejum. Né? Lembrando que o jejum, quando Jesus vai ensinar sobre o jejum, ele vai explicar isso. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 16, ele disse, quando jejuardes, Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte, onde ele tem vários princípios do reino. E no capítulo 6, versículo 16, vai dizer, mas quando jejuardes, não se demonstrem desfigurados, né? Como que mostrando para as pessoas que está em jejum. Não, passa um dia normal, lava o seu rosto, né, tal. E faça isso em secreto, entre você e Deus. E Deus te recompensará. Então, assim, nessa passagem, quando Jesus ensina sobre jejum, 3 lições eu aprendo com esse ensino de Jesus. São poucos versículos, mas que eu aprendo. Primeiro, Jesus espera que nós jejuemos. Jesus espera que você jejue. Porque ele não disse assim, se um dia você jejuar, ele não falou isso. Vai lá na Bíblia para você ver. Então ele diz, mas quando jejuares, quando ele fala mas quando jejuares, é que ele tem uma expectativa que você jejue como servo dele. Ele tem uma expectativa, ele espera que a igreja jejue. Ele espera que eu jejue. Mas quando jejuardes, disse Jesus. Então, a forma certa é não se demonstrar desfigurado, ou seja, não precisa ficar assim, caído, não. Vai lá, acorda, lava o seu rosto. Normal, ninguém precisa saber se está jejuando, né? É você e Deus, ok? E Jesus disse que há uma recompensa quando você jejua. Deus vai te recompensar, né? Pelo seu jejum, pela sua consagração, para você estar se humilhando diante de Deus. Deus tem um prazer nisso. Quando você se aproxima mais do Senhor, isso é muito gostoso. Isso é abençoador, traz grandes vitórias. Há vitórias, quero repetir para você, há vitórias, há batalhas, há lutas, há bênçãos que não vêm senão através do jejum. Mas motivos para jejuar. Eu notei aqui, numa crise pessoal, lá no Salmo 35, versículo 13, o Salmo, o rei Davi, ele vai dizer, mas quanto a mim, quando estava enfermo, humilhava a minha alma com o jejum. Ele estava em crise pessoal diante de Deus, e ele então não tinha resposta a algumas perguntas, algumas questões, então ele vai dizer, eu me humilhava a minha alma com o jejum. Buscando a Deus, alcançando uma vitória de Deus, uma resposta do Senhor. Jejum é quebrantamento, jejum é humilhação, jejum é humildade, jejum é se lançar aos pés do Senhor e ficar totalmente dependente do Senhor. É dizer não à carne, não aos desejos, não à matéria, e sim ao Espírito. Sim a Deus. É um pouco mais de Deus na minha vida. É mais sensibilidade para entender os planos de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas um outro motivo, em tempos de ameaça de guerra contra a nação. A história, segundo as Crônicas 20, versículo 3, do rei Josafá, quando, entre tantos desafios que ele vivenciou,
ele estava diante de uma guerra onde o seu inimigo era 2 vezes maior que ele. O seu exército era muito menor. E ele não sabia o que fazer. Ele era o servo de Deus, ali era o povo de Deus, mas ele não sabia o que fazer, porque havia uma multidão contra ele. Ele não sabia. E as pessoas esperavam dele uma solução. O que ele faz? Então, a Bíblia diz que então Josafá buscou o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá, ou seja, um jejum coletivo de todo o Judá, de todo o povo. Vamos jejuar, vamos buscar a Deus. E a Bíblia diz que eles foram vitoriosos de uma forma extraordinária. Eles mexeram um dedo. Eles apenas tocaram trombetas, eles apenas glorificaram a Deus. E então a Bíblia diz que Deus fez com que seus inimigos se degladiassem uns contra os outros. Eles se mataram entre si. Por quê? Porque o rei Josafá entendeu que já tinha orado, já tinha buscado. É tempo de jejuar, é tempo de buscar um recurso maior. É tempo de se aproximar mais de Deus e falar, vamos jejuar, vamos jejuar, vamos jejuar que a vitória vai vir, vamos jejuar. Ele já tinha, para ele falar vamos jejuar com o povo, mandou todo o povo jejuar, é porque ele já tinha experiência com o jejum. Ele já sabia que o negócio funcionava. Mas eu não quero que você pegue o jejum, aprenda a jejuar como se fosse um amuleto, não. Você tome para si o jejum, aprenda, porque é uma forma mais profunda, mais íntima, mais quebrantada de se relacionar com o Pai. De se aproximar de Deus. E dizer, Abba, Pai. E dizer, Paizinho, eu estou aqui. Eu estou totalmente dependente do Senhor. E a Bíblia diz que eles foram vitoriosos. Eles não saíram da guerra. Deus deu vitória para eles sem levantar um dedo sequer. Eles apenas tocaram a trombeta e glorificaram o Senhor. Aleluia por isso. Talvez você está passando por uma batalha em que você não tem resposta. É tempo de fazer como Josafá. Vamos para o jejum. Se é você sozinho, jejum sozinho. Se a questão é com você e sua família, chame toda a família para jejuar. Se a questão é você com a sua igreja, chame a igreja para jejuar. Se a questão é você com a sua empresa, chame a empresa para jejuar. Mas busca o Senhor, porque a vitória virá em nome de Jesus. Você precisa aprender a se relacionar com Deus através também do jejum, que é um recurso que Deus deixou para nós. É uma ferramenta que Deus deixou para nós, que muitos cristãos não conhecem, que muitos membros de igreja não conhecem, que precisa conhecer, precisa viver isso, precisa praticar, porque isso glorifica a Deus, porque isso traz grandes vitórias. Mas tem um outro motivo lá na Bíblia para você jejuar, para mim jejuar, para nós jejuarmos. Lá no livro de Esdras, no capítulo 8, ele consegue que Jerusalém, depois de queimada por causa da guerra, ele consegue fazer a restauração dos muros de Jerusalém. E agora o povo está espalhado, o povo de Deus espalhado, ele vai buscar esse povo para levar de volta a Jerusalém. E no meio desse caminho, que é muito longo, tem inimigos, ele está com medo de encontrar inimigos, pessoas que podem matar as crianças, ele tem crianças, tem mulheres, tem os bens que eles conquistaram, que eles tinham. E o rei, para quem ele trabalhava, perguntou, você quer cavalo, você quer guardas, soldados para levar vocês? Ele falou, não. Porque ele tinha falado para aquele rei que o Deus que ele servia poderia guardá-los. Então ele ficou com vergonha de receber a ajuda do rei. E aí o que ele faz? Não é fácil, ele está liderando o povo. Ele está com medo também. Ele sabe dos perigos que tem até chegar a Jerusalém, naquela jornada a pé, com toda aquela multidão de gente e seus bens, os animais, e o medo de perder os bens. O que ele faz? Ele faz o que eu faria, o que você faria.
Então a Bíblia diz que Esdras então apregoou ali um jejum para que eles se humilhassem diante de Deus, para pedir caminho seguro para nós, os nossos filhos e para todos os nossos bens. E a Bíblia diz que Deus moveu-se pelas orações de Esdras e seu povo. Ele pede, ele vai se humilhar com o jejum. Ele apregou o jejum para que todo o povo, olha, nós vamos fazer uma viagem, a viagem vai ser difícil, é perigoso, mas vamos jejuar. Vamos jejuar para que Deus nos proteja. Vamos jejuar para que Deus nos dê caminho seguro para nós, os nossos filhos, os nossos bens. Quem sabe nesse tempo de pandemia, pessoas quebrando, pessoas perdendo, é o tempo de você fazer isso. E falar, vamos jejuar, para que Deus nos dê prosperidade, nos dê um caminho seguro, nos dê vitória, nos dê livramento, nos dê segurança. Mas também outro motivo para jejuar, num tempo mais moderno, em busca de um grande livramento, o rei da Inglaterra, Jorge III, a história nos conta em 1756, quando ele proclamou o jejum solene, um dia solene de oração e jejum, em vista da iminente invasão pelo exército da França. Há uma guerra acontecendo, Inglaterra contra a França, então a Inglaterra não tinha exército suficiente para combater contra a França com um grande exército, um exército muito mais treinado, muito mais poderoso, então a França está ameaçando invadir a Inglaterra. O que ele faz? Diz, vamos fazer um jejum nacional. Vamos fazer um jejum nacional. E vamos clamar ao Senhor misericórdia. E a história diz, vai lá na história. A história diz que Deus impediu tal façanha do país inimigo. A França não conseguiu invadir a Inglaterra. Muito menos combater contra ela. Os detalhes você vai lá na história. Mas a verdade é que em toda a história, bíblica e fora da Bíblia, a gente vai ver o povo de Deus, os grandes homens de Deus, buscando a Deus na leitura da palavra, na oração, e não faltou o jejum. Quer ter preparado para ser usado por Deus? Jejue. Quer ser mais sensível à voz do Espírito de Deus, o que Deus está falando no seu coração? Jejue. Pratique o jejum. Não como mais um protocolo religioso, não faça isso. Não apenas como um amuleto de sorte que vai me dar mais poder. Não, não é isso. Mas como um recurso espiritual de Deus para a sua vida. Para a vida da sua igreja, do seu ministério, na sua empresa. É uma ferramenta espiritual para trazer grandes vitórias à sua vida. Para alcançar grandes bênçãos. Para vencer provações, lutas, dificuldades, tentações. Muito bem, eu quero finalizar minha palavra nessa noite. Porque eu tenho plena consciência que Deus está falando do seu coração. Deus falou de meu coração, está falando do seu coração também. Mas eu quero finalizar com um texto desafiador. Talvez você nunca parou para pensar nesse texto. Você que está me ouvindo, meu amigo, meu irmão. Marcos 9, 29. Marcos 9, 29 é aquele momento em que Jesus está caminhando com os discípulos e Jesus ficou um pouquinho para trás. Os discípulos estão vindo na frente e aí encontra ali um povo amontoado e tem um jovem epilético. Um jovem endemoniado, mas que a Bíblia fala que é epilético, epilepsia. E aí todo mundo estava ali, o povo estava correndo e o pai do menino falou assim para os discípulos, socorre meu filho, livra ele. Porque o inimigo tomava o menino e sacudia o menino, depois soltava e o inimigo furioso, tentando matar, esmagar aquele jovem. E os discípulos foram lá, oraram e nada do diabo sair. E aí chega Jesus. O que está acontecendo aí, gente? Aí o pai do menino, olha,
o meu menino está assim, o inimigo toma ele e tal. E eu pedi aos seus discípulos para libertá-lo, para orar sobre ele, libertar, mas eles não conseguiram. Então eles estão diante de uma situação corriqueira, ministerial. E eles fracassaram. Jesus vai lá, e faz uma oração, impõe as mãos, liberta o menino, glória a Deus, e vamos embora. Mas aí quando ele sai daquele momento ali, de perto das pessoas, os discípulos chamam Jesus, o mestre, de Senhor. Puxa vida, nós somos os teus servos, nós somos abençoados, nós já fizemos outros milagres, mas por que que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele jovem? Aí Jesus vai dar uma lição interessante para eles. Jesus vai ensinar algo que talvez ninguém nunca te ensinou. Sobre o jejum. Ele vai dizer, esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser coração e jejum. Esta casta de demônio, esse nível de batalha, entende o que eu estou falando com você? Você está me ouvindo? O grau de autoridade espiritual que essa casta tem, vocês, só coração e leitura da Bíblia, vocês não conseguem. Só por andar comigo, não conseguem. Vocês precisam estar jejuando. Jesus disse, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser coração e jejum. E vocês, então, aí Jesus, o que eu entendo? Jesus está ensinando para eles que é um nível mais alto. Que é algo maior a ser alcançado que os discípulos ainda não tinham alcançado. Para enfrentar aquela hierarquia espiritual maligna. E aí, você tem que pensar o seguinte, não é só pensar numa pessoa endemoniada, em batalhas onde ali há castas espirituais, onde há demônios montados ali. Às vezes é uma batalha na família, é uma batalha no casamento, às vezes é uma batalha no ministério, às vezes é uma batalha na empresa, às vezes é uma batalha na igreja. E aí a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente clama, a coisa parece que não acontece, não desata, as portas não abrem, até que você vai para o jejum. Aí você se aproxima mais de Deus, você se encosta mais no Senhor, e aí o diabo vai perdendo poder. Porque quando você se aproxima, ele já sabe quem está chegando. Não é você não. Quem está chegando é o Deus Todo-Poderoso através da sua vida. Aleluia! Quando os discípulos chegaram perto daquele jovem, os demônios nem fizeram caso. Mas quando Jesus chegou, eles deram um grito e largaram o menino. Jejum tem a ver com autoridade espiritual. Não pelo que você conquistou, eu conquistei. Não. Por você estar mais íntimo de Deus, mais próximo de Deus, para ter matado a força da carne e exaltado a força do Espírito. Então, quando você vai chegando no local, onde quando você está diante de uma batalha, Deus vai te honrar. Porque o inimigo vai perceber que junto com você está chegando chumbo grosso. Está chegando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. E Ele não vai resistir a você. Não porque você é você. Não porque os seus estudos, o que você conquistou, o seu ministério, nada. Ele não vai resistir a você. Porque você está sendo guiado pelo Todo-Poderoso. Você é íntimo de Deus. Ele vai ter que bater perna. A vitória tem que chegar. O inimigo vai ter que correr. Porque você é uma pessoa de jejum na presença de Deus. Você é uma pessoa que está se humilhando na presença de Deus. E Deus vai te recompensar. Olha que recompensa. Olha que recompensa. Eu quero fechar com uma experiência minha. Eu aprendi a jejuar. Na igreja que não pregava sobre jejum, mas eu aprendi a jejuar buscando a palavra de Deus. E desde
nos primeiros meses da minha vida cristã, há 33 anos atrás, eu aprendi a jejuar. Porque está ali na palavra de Deus, né? Mais uma vez eu fui me convidar lá, uma igreja lá da Serra, uns jovens, para visitar uma família lá em Maduípe, Vitória, que estava com um problema com pessoas endemoniadas, havia uma batalha muito grande. Tá? Em resumo, nós fomos para lá, falei para eles, olha, vamos passar uma semana, escolhe quem vai lá com a gente, oração e jejum, consagração. Ah, mas todo mundo está querendo ir. Não, todo mundo não dá para ir. Escolhe 6, 7, 8 e a gente vai lá. E manda consagrar o Senhor, oração e jejum. Eu também vou fazer aqui. Eu morava em Vila Velha na época. E aí, nós fomos para lá. Nós fomos para lá, a pessoa que a gente ia abordar era uma jovenzinha, ela desapareceu antes de chegar lá, e ali tinha o pai dela, a mãe dela e o irmão. E aí, das 7h30, 8 horas, 8h30, 9 horas, aí a mãe falou assim, ela desapareceu, né, subiu aí, ó, um bom doido aí, subiu aí pelos telhados, saiu correndo, e desapareceu aí de noite aí. E agora tem que marcar outro dia, né? Aí Deus falou no meu coração, não vai embora não, olhe pela família. Olha pela família. Aí eu falei assim, olha, então foi o seguinte, antes de ir embora, eu quero ir lá no quarto a gente pode ir lá no quarto da sua filha, tal, ver, porque ela dizia que tava com o bicho que comia lixo, levava lixo para dentro da casa, tal, nós fomos lá ver, realmente parecia um chiqueiro no quarto da menina, tal. Eu falei assim, olha, vamos fazer um ciclo aqui, intercalado, um da família e um da igreja, da família da igreja, e juntou ali a mãe, o pai, o irmão, e nós começamos a orar. Ali no quarto da menina eu disse o seguinte, orientei aos irmãos, eu disse, olha, nós vamos começar a louvar a Deus, nós vamos começar a louvar a Deus, todo mundo de olhos fechados. O que acontecer aqui, o que vocês vão ouvir, não abre os olhos, vamos só louvar a Deus, e só cântico de exaltação ao nome de Deus, só cântico exaltando o Senhor, e não larga a mão também não, porque aqui vai ser uma corrente de oração. E nós começamos a clamar ao Senhor, começamos a louvar a Deus, grande é o Senhor, seja engrandecido, começamos a adorar para criar um ambiente favorável, a presença do Todo-Poderoso em nosso meio. Nós estávamos invocando a Deus, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que revela. E aí, aqui ao meu lado estava a mãe da menina, e eu enquanto eles começaram a falar, canta em minha voz, mas todo mundo adorando, em minha voz, e eu vou começar a orar. E na verdade, antes que eu começasse a orar, já estava na terceira canção já, adorando, um momento maravilhoso, o inimigo se manifestou na mãe da menina. E começou a entortar ela como se fosse parafuso. Eu achei que ia esmagar a pessoa, ia rasgar a pessoa no meio. Que era um negócio muito esquisito, muito esquisito. E ela estava aqui, eu não largava a mão dela, e acabou, o inimigo começou a falar. Não, eu não vou largar, eu vou matar ela, eu vou matar ela, eu vou matar ela, eu vou matar ela. Falei, não vai, em nome de Jesus não vai, eu te ordeno que não vai. Em resumo, aquela mulher foi liberta aquela noite, não sabia, depois ela ficou sabendo, contou a história da gente, como ela foi entregue a Satanás, a 7 anos de idade, entrou de um casamento da família, e ela se converteu, e Deus fez uma grande obra naquela noite ali. Não devo voltar lá mais depois para ver a filha dela, mas ela foi encaminhada a ser uma serva do Senhor. Não precisou fazer muita coisa. Foi só adorar o Senhor. Por quê? Porque pessoas estavam preparadas, estavam íntimas do Senhor. O inimigo sabia disso. Às vezes, você está passando por uma grande batalha, uma grande luta. Talvez não tenha nada a ver com pessoas endemoniadas, tem a ver mesmo com lutas interiores. Tem a ver com lutas no seu casamento, tem a ver com lutas na sua vida financeira, tem a ver com lutas com o vício. E você não sabe mais o que fazer. Se aproxime de Deus com o jejum, através do jejum. Jejuar é negar a carne, dizer sim para o Espírito. O jejum é consagrar-se mais a Deus. Deus ainda tem muitas bênçãos para a sua vida, muitas vitórias para o seu ministério, para a sua família. Consagre sua vida a Deus, com orações, leitura da palavra e também com jejuns. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém.